Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a redenção do exílio. O objetivo da lição de hoje é mostrar as razões pelas quais o Senhor Deus teve que intervir para dissipar, para espalhar as pessoas que haviam tomado a decisão de construir a Torre de Babel, bem como uma cidade. Quando você vai olhar para o texto e analisa o texto como um todo, você precisa entender qual era o plano de Deus, qual foi a reação das pessoas diante do plano de Deus e por que Deus, então, teve que intervir. Quando você pensa sobre a primeira questão, que é qual era o plano de Deus, Gênesis capítulo 9, verso 1 e Gênesis 1, 28 fala a respeito deles. Deus disse, multipliquem-se e encham a terra. Qual era a ideia? Como já mencionamos na lição da semana passada, logo depois do dilúvio, o propósito de Deus era fazer com Noé e a sua família um processo de recriação. Era uma nova criação. O mundo havia sido destruído pelo dilúvio e então agora eles iriam recomeçar a história da humanidade. Diante disso, o que é que eles teriam que fazer? O que se esperava deles? O que se esperava é que eles tivessem agora uma postura semelhante à de Adão, pelo menos antes do pecado. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 mostram que Deus, depois de ter criado absolutamente todas as coisas, colocou o homem e a sua mulher dentro do jardim e disse para eles, criei isso tudo para mim, tudo pertence a mim. E vocês foram colocados agora diante desse cenário com um propósito. O propósito é que vocês cuidem daquilo que eu fiz. Vocês são mordomos, são administradores daquilo que é meu. Então, o processo todo era... A criação foi feita, agora Adão e Eva deveriam cuidar daquilo que Deus fez. Eles tinham uma responsabilidade ambiental com o planeta, animais, plantas, ecossistema, com tudo. No processo da nova criação, ali no Gênesis, ali depois do dilúvio, não seria diferente. Noé e os seus filhos teriam que ter um cuidado especial com a natureza. Era um novo mundo que estava surgindo. E por isso Deus vai dizer, multipliquem-se e espalhem-se, encham a terra como um todo, sujeitem a terra. Era essa a ideia que eles deveriam fazer. Eles tinham sido chamados para poder encher toda a terra. O que é que eles disseram? Qual foi a reação deles diante do plano de Deus? A reação vai aparecer em Gênesis 11, verso 9, quando eles vão trabalhar, verso 4 e verso 9. Eles vão dizer, nós não vamos obedecer para que não sejamos espalhados por toda a terra. O verso 4 vai deixar claro para a gente que eles conheciam o propósito de Deus. Se Deus quer que a gente se espalhe, pois bem, nós não queremos isso. Não queremos que o nosso nome fique fraco, enfraquecido. Nós queremos fazer parte de uma metrópole, a capital do mundo. O que eles estavam tentando fazer ali era, ao invés de nos espalharmos e nos preocuparmos com o planeta, nos preocuparmos com Deus, nós vamos criar uma sociedade onde Deus vai ser colocado à margem, vamos tirar Deus dessa equação e vamos fazer as coisas do nosso jeito. Vamos fazer as coisas do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que tem que acontecer. E foi exatamente o que eles resolveram fazer. Aliás, foi exatamente o que eles fizeram. Eles tiraram Deus da equação. E disseram, vamos fazer do nosso jeito que vai ser melhor. Qual era o propósito? Eles iriam reunir todas as pessoas nessa capital. A partir dali, eles começariam a enviar pessoas para outras partes do mundo, para ir criando colônias sujeitas não a Deus, mas sujeitas à capital, que seria Babel. O termo Babel, ele significa porta para o céu. Mas a mesma raiz dessa palavra, ela dá um entendimento de confusão. É a mesma raiz, porta do céu ou confusão. A palavra Babel tem esse significado, a raiz da palavra. O que é mais interessante é que o autor bíblico vai jogar com essas duas ideias. Eles estão construindo uma torre para poder alcançar o favor do céu. Mas, peraí, eles não tiraram Deus da equação? Tiraram, mas eles também eram conscientes de uma coisa. Para poder sobreviver no planeta, eles precisavam de Deus, do poder de Deus, pelo menos. Então eles queriam o poder de Deus para receber as suas bênçãos, e então ter grandes coisas para poder fazer dentro do planeta, alcançar fama, prestígio, poder. Aliás, o verso 9 vai dizer exatamente isso.
Eles queriam fazer o nome, tornar célebre o seu nome. E para isso precisavam do poder do céu. Então eles estão construindo uma torre cujo propósito é alcançar a porta do céu. Eles querem a bênção de Deus, mas eles não querem Deus na equação. Deus atrapalharia, porque Deus traz um jeito de poder viver. Deus traz um propósito, Deus traz uma razão e Ele norteia também as nossas atitudes. Na perspectiva humana, quando o ser humano é o centro da equação, tudo vale desde que o ser humano alcance o seu propósito. Quando Deus é o centro, nem tudo vale. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não vale. Mesmo que faça muito sentido e seja lucrativo para a gente. A sociedade da Torre de Babel foi uma sociedade que tentou fazer exatamente isso. Tira Deus. Eles conheciam aquilo que era o plano de Deus e disseram, não queremos esse plano. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos Deus nessa equação. Bem, o fato, qual foi o resultado disso tudo? Parecia ser um plano excelente, uma ideia realmente fora do comum. O que é que eles tiveram como resultado disso? Bom, o resultado foi simples. O resultado foi uma sociedade que acabou fazendo exatamente aquilo que Deus queria que eles fizessem, porque eles foram espalhados pela terra, mas agora com uma consequência terrível. Qual foi a consequência? A consequência é que eles tiveram a língua confundida. Agora passaram a falar vários idiomas e foram obrigados então a se espalhar por toda a terra. O ser humano pode pensar que pode driblar aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida, que pode driblar a soberania de Deus. É bem verdade que nós temos certa liberdade, temos a liberdade de escolha, podemos escolher seguir o plano de Deus ou não. O que nós não podemos escolher é aceitar ou não as consequências das escolhas que fazemos. A nossa escolha está em escolher o tipo de semente que a gente vai plantar. Mas não podemos escolher o tipo de árvore que vai nascer depois que a gente planta a semente. Não podemos escolher o tipo de fruto que a gente vai colher da árvore que a gente plantou. Aqui, à minha volta, você vê uma grande quantidade de árvores. Bem aqui atrás tem uma mangueira. Bem, eu não posso chegar aqui nessa mangueira e querer colher dela laranjas. Se eu quiser colher laranjas, eu tenho que plantar uma laranjeira. Eu não posso plantar uma laranjeira e depois querer colher manga, ou plantar uma mangueira e depois querer colher laranjas. Eu sou livre para escolher o que plantar, mas o que colher, jamais. A sociedade de Babel teve que descobrir isso do jeito mais difícil. Eles escolheram o que plantar, mas não queriam a colheita que veio como consequência. Aí, antes da gente começar a jogar pedra neles, seria importante que a gente começasse a olhar para a nossa história. Que tipo de semente a gente está plantando hoje? Que tipo de história a gente está querendo construir hoje? Bom, olhe para o tipo de semente que você tem lançado no solo, enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto empregado, enquanto patrão, enquanto alguém que está trabalhando com as pessoas à sua volta, que está negociando, comerciando. Bem, você pode escolher o tipo de semente que vai plantar, mas não pode fugir da colheita que vai obter. Por isso, escolha plantar exatamente a semente que Deus tem para você. E você não vai precisar se preocupar com a colheita que terá. Eu queria orar para que Deus pudesse dar a cada um de nós a sabedoria para podermos escolher bem a semente, para que na hora em que o fruto aparecer, seja um fruto delicioso. Nosso nome só poderá ser um nome célebre, um nome famoso, se estivermos andando na direção proposta por Deus. Ainda me lembro agora da história do próprio Jó. Jó fez o seu nome famoso. Ele é apresentado como o mais famoso de todos aqueles que viveram na sua época. Mas como ele conseguiu fazer do seu nome um nome tão famoso? A Bíblia diz, porque ele era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. Em outras palavras, ele andava com Deus. Ele decidiu fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E então, teve um nome famoso. Quantas pessoas têm tentado fazer do seu nome um nome famoso, um nome célebre, um nome respeitado entre as pessoas? Mas para isso usam princípios que não têm nada a ver com o plano de Deus. Não vai dar certo. Quer ter um nome famoso, um nome bom, um nome respeitado? Siga o plano de Deus.
mesmo que não faça sentido nenhum segui-lo. Pode ter certeza que esse projeto dá certo. Vamos orar pedindo para que essa seja a nossa realidade? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos deu liberdade de escolha. Ajuda-nos a escolher bem na hora de plantar a semente. Plantar a semente da obediência do Teu projeto na nossa vida, para que na hora da colheita tenhamos os frutos que o Senhor sonhou que acontecessem na nossa história. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?